Hoje nós iremos analisar mais um capítulo das fontes em direito tributário. E a matéria de hoje será a relação entre as leis ordinárias e as leis complementares. Qual a sua diferença, a distinção entre ambas em relação ao seu conteúdo e a sua relação normativa de hierarquia ou de especialidade. As leis complementares possuem sua origem na Constituição de 1967, que estabeleceu no seu artigo 53 que as leis complementares à Constituição serão votadas pela maioria absoluta dos membros das duas casas do Congresso Nacional, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Portanto, até a Constituição de 1967, nós não tínhamos a figura normativa das leis complementares, de tal modo que houve, como nós vimos anteriormente, a recepção do artigo 3º e do CTN como um todo, com a estatura de lei complementar em sentido material, porque havia sido instituído o Código Tributário Nacional por meio de uma lei ordinária. Nós temos, portanto, algumas distinções que nós podemos estabelecer entre leis ordinárias e leis complementares. Inicialmente, do ponto de vista formal. Do ponto de vista do quórum, as leis complementares exigem quórum de aprovação de maioria absoluta, enquanto as leis ordinárias de maioria simples dos membros presentes. O quórum de votação, no caso das leis complementares, é de maioria absoluta e, no caso das leis ordinárias, também de maioria absoluta. Vejamos uma hipótese em que tivéssemos um determinado número de deputados, por exemplo, 513. 513 deputados seriam o nosso campo de estudo. No caso de uma lei complementar, o quórum de aprovação seria de 257, ou seja, a maioria dos membros da casa e não somente dos membros presentes na votação. Para votar, precisaríamos da maioria dos membros da casa e para aprovar também. No caso de uma lei ordinária, para votar, precisaríamos desta maioria de 50% mais um dos membros da casa. Mas a aprovação seria por maioria simples dos presentes na casa, no caso, 129 parlamentares. Em relação à função que cada uma estabelece, nós verificamos que as leis complementares têm por função determinar as normas gerais sobre a elaboração das leis. Esse é o texto que está no artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal. Existe uma reserva material também do ponto de vista das matérias que devem ser tratadas em relação às leis complementares. Elas são normas complementares à Constituição e tratam de matérias reservadas pelo texto constitucional que excluem as normas gerais, que seriam as leis ordinárias. No caso do direito tributário, compete às leis complementares estabelecer, por exemplo, as normas gerais em matéria tributária e possuem a estatura de leis nacionais em relação ao direito tributário. Em relação ao posicionamento entre as duas, existem duas escolas que se distinguiram em determinar a relação entre as leis ordinárias e as leis complementares do ponto de vista de seu posicionamento normativo. Existem autores que defendem que as leis ordinárias e as leis complementares se diferenciam pela hierarquia, sendo que uma seria superior à outra. Já a outra escola irá defender o critério da especialidade pela ausência de hierarquia, mas por matérias diferenciadas que cada uma das duas trataria. Aqueles que defendem o critério hierárquico dizem que, pelo aspecto formal, há uma clareza de que as leis complementares possuem uma superioridade, porque elas precisam de maioria absoluta na aprovação, como nós vimos anteriormente. Esta maior rigidez formal na aprovação das leis complementares
em relação às leis ordinárias, determina que elas têm uma superioridade hierárquica. Um outro elemento muito citado, pelo aspecto material, é de que se as leis complementares são leis complementares à Constituição, a lei complementar teria uma posição intermediária entre o texto constitucional e as leis ordinárias, e, portanto, com hierarquia superior às leis ordinárias. Aqueles que defendem uma ideia diferente, ou chamado critério da especialidade, vão dizer que todas as normas têm seu fundamento normativo no texto constitucional e, portanto, não existe uma diferença normativa entre lei ordinária e lei complementar, porque ambas buscam a sua força normativa na mesma norma, que é o texto constitucional. A lei ordinária não buscaria seu fundamento na lei complementar e esta, por sua vez, na lei complementar, e essa, por sua vez, no texto constitucional. Ambas buscariam o seu fundamento no texto constitucional diretamente. O outro argumento, do ponto de vista material, é que o que as diferencia são os âmbitos de competência. Enquanto a lei complementar possui algumas competências, as leis ordinárias possuem outras. Nenhuma mais relevante que a outra, mas seriam matérias reservadas a cada veículo normativo e, portanto, não existiria hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Nós possuímos alguns casos paradigmáticos na jurisprudência em relação a essa questão. Um dos casos paradigmáticos é do recurso extraordinário 336.134 do Rio Grande do Sul, que tinha por relator o ministro Ilmar Galvão, que decidiu um caso extremamente polêmico, que foi o caso da alíquota da COFINS, que possuiu uma majoração de 2% para 3%, conforme uma lei ordinária, que é a Lei 9715 de 98. E, portanto, ela alterava o dispositivo anterior que estava previsto em lei complementar. Esse julgamento, em 2002, foi um marco em relação à matéria. Outro caso que nós podemos citar é o caso da isenção das sociedades profissionais. Ocorreu aqui, nesse caso, a revogação de uma isenção instituída por uma lei complementar, a Lei Complementar 70 de 91, por uma lei ordinária, que é a Lei 9.430 de 96. Poderia, portanto, uma lei ordinária revogar uma lei complementar? Poderia existir essa possibilidade? Bem, esse caso foi julgado através de dois recursos extraordinários, tendo por relatoria o ministro Gilmar Mendes em 2007. Pela tese da hierarquia, defendeu o ministro Eros Grau, dizendo que as leis ordinárias não poderiam revogar a isenção prevista em lei complementar, porque aí nós teríamos uma exigência constitucional prevista em lei complementar que impediria que uma norma posterior revogasse a norma anterior e, portanto, pelo critério aqui da hierarquia, haveria uma barreira, um bloqueio a essa alteração. A tese da inexistência de hierarquia foi defendida no voto vencedor do ministro relator Gilmar Mendes. Para este autor, para esse ministro, não existiria hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. E citava alguns precedentes em função da sua tese, como a ADI 1480, a ADI 1264 e a 2711. Elencava o argumento de que as contribuições sociais poderiam ser regulamentadas por lei ordinária, em todas as matérias que não fossem em relação a normas gerais de direito tributário. E, portanto, a distinção entre lei ordinária e lei complementar seria uma distinção material em relação às matérias reservadas e não à hierarquia formal entre ambos. A conclusão que estabeleceu neste voto vencedor é que a Lei Complementar 70/91, ao estabelecer determinada prescrição, no caso a isenção das sociedades profissionais, era, neste aspecto, materialmente lei ordinária ao tratar da isenção e, portanto, uma lei ordinária posterior poderia revogar aquela isenção, porque apesar do texto
estar em uma lei complementar, ela era materialmente uma lei ordinária. Em nosso entender, esse posicionamento não se sustenta. Imaginem só, do ponto de vista da segurança jurídica, a ideia de que nós teríamos leis complementares materialmente ordinárias, leis ordinárias materialmente complementares, leis ordinárias materialmente complementares que não seriam passíveis de revogação por meio de leis complementares, leis complementares materialmente ordinárias passíveis de revogação por meio de uma lei ordinária posterior, e aí nós teríamos uma profusão de situações as mais diversas. O único caso que nós poderíamos claramente entender que houve essa situação foi na transição entre as leis ordinárias anteriores à Constituição de 67, que estabeleceu as leis complementares, e as normas que foram recepcionadas pelos textos constitucionais posteriores, como no caso do Código Tributário Nacional. Mas não há como entender que as normas podem ter naturezas diversas, como se elas pudessem ser emendas constitucionais materialmente ordinárias, emendas constitucionais materialmente leis complementares, leis ordinárias materialmente complementares, leis complementares materialmente ordinárias. Trata-se, portanto, de uma multiplicidade que traria tão somente prejuízo ao grande princípio da segurança jurídica e à simplicidade legislativa. Portanto, em nosso entender, o que deve reger a relação entre as leis complementares e as leis ordinárias é o critério da hierarquia. Quais são as funções das leis complementares? As leis complementares possuem 4 funções: regular conflitos de competência, regular limitações ao poder de tributar, estabelecer normas gerais de direito tributário e instituir determinados tributos reservados pela lei, pela Constituição Federal de 1988. Aqui nós temos 3 grandes teorias que se diferenciam. A primeira teoria é a dicotômica, a segunda, tricotômica, e a terceira, quadritômica. Vejamos o que cada uma delas determina. A teoria dicotômica diz que são apenas 2 as funções das leis complementares: regular os conflitos de competência e estabelecer normas gerais de direito tributário. Por quê? A regulamentação, a regulação das limitações ao poder de tributar não poderia ser feita por lei complementar, porque já estariam no texto constitucional. E logo, não há por que existir uma norma intermediária para dar eficácia ao texto constitucional em relação às limitações ao poder tributário. Essa escola discorda, portanto, da teoria tricotômica, que diz que existem 3 funções: regular os conflitos de competência, estabelecer normas gerais e regular as limitações ao poder tributário. Em nosso entender, existem algumas limitações ao poder tributário expressas no texto constitucional que o texto constitucional expressamente exige uma lei complementar, como no caso da norma do texto constitucional que exige lei para regular as informações dos tributos. Portanto, o texto constitucional, nesse caso, exige uma norma complementar. Mas concordamos que as limitações ao poder tributário não exigem norma intermediária. Não exigem norma intermediária para que tenham aplicabilidade direta e imediata, salvo em casos específicos que o próprio texto constitucional, de modo muito específico, estabeleceu, mas não de modo geral. Existe uma 4ª função, que é estabelecida pela teoria quadritômica, que é a de que as leis complementares, em determinados casos, instituem determinados tributos. Então, teria a função também de instituição de alguns tributos. Primeiro caso, primeira função, a função de regular os conflitos de competência. As normas complementares, no caso, as leis complementares, elas visam impedir o fenômeno da bitributação. Ou seja, quando nós temos entes diferentes, entes tributantes diferentes, como estados e municípios, que tributam o mesmo fato gerador, praticado por um mesmo sujeito passivo.
quando dois entes tributantes querem tributar o mesmo fato gerador praticado pelo mesmo sujeito passivo, nós teríamos aqui a bitributação jurídica, que é proibida pela rígida repartição de competências que estabelece o nosso texto constitucional. Cabe fazer um alerta aqui que a bitributação diferencia-se do bis in idem. O bis in idem ocorre quando o mesmo ente tributante, e não entes distintos, mas o mesmo ente tributante, realiza múltiplas exigências sobre o mesmo fato gerador, como se estabelecesse adicionais à tributação. Um exemplo claro é o adicional ao imposto de renda, em que nós temos a tributação com uma alíquota e o estabelecimento de um adicional sobre o mesmo fato gerador. Não há proibição expressa em relação ao bis in idem, mas há limitações à sua utilização. Cabe distinguir também a bitributação jurídica, que é quando dois entes tributantes tributam o mesmo fato gerador, da bitributação econômica, que pode ocorrer quando o mesmo ente tributa com uma contribuição em imposto o mesmo fato econômico, não o mesmo fato jurídico. Vejamos, por exemplo, o imposto de renda ou imposto sobre a renda e, no caso, a contribuição social sobre o lucro, que incidem sobre o mesmo fato econômico, que seria a renda da pessoa jurídica ou o lucro da pessoa jurídica, que possui naturezas contábeis distintas, mas do ponto de vista econômico tem uma natureza muito próxima. Logo, o nosso sistema veda a bitributação jurídica, mas não veda o bis in idem nem a bitributação econômica. Segundo aspecto, regular as limitações ao poder tributário. De modo geral, nós podemos afirmar como norma que é clara em nosso sistema. As normas jurídicas que tratam dos direitos e garantias individuais possuem aplicação imediata e direta. Não precisam de lei complementar. Salvo em casos especiais, como nós mencionamos, que o próprio texto constitucional estabeleça essa função. Terceiro elemento, estabelecer normas gerais em direito tributário. Aí nós temos o artigo 146 do artigo constitucional, em seu inciso terceiro, que estabelece que compete às leis complementares estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e aí o texto estabelece, definição de tributos e de suas espécies, etc., das obrigações, do adequado tratamento tributário do ato cooperativo e da definição do tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Nós temos também que o texto constitucional vai definir, de modo geral, quais são as espécies de tributos. Um caso importante é o caso das contribuições de intervenção ao domínio econômico, que para serem instituídas não precisam necessariamente, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, num julgamento paradigmático sobre o assunto, que é o recurso extraordinário 138.284 do STF, com relatoria do ministro Carlos Veloso, julgado em 1992, de que a Constituição exige apenas a lei complementar para estabelecer as normas gerais. Mas não há necessidade, como nós podemos ler na ementa do próprio acórdão, a necessidade de uma lei complementar que defina o fato gerador e a base de cálculo dos contribuintes de determinada contribuição social em cada um dos casos concretos. E podemos ler nesse próprio texto do acórdão que ele redige da seguinte forma: apenas a contribuição do parágrafo 4º do mesmo artigo 195 é que exige para a sua instituição lei complementar, dado que essa instituição deverá observar a técnica da competência residual da União. Posto estarem sujeitos à lei complementar do artigo 146.13 da Constituição, porque não são impostos, não há necessidade de que lei complementar defina o seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes, conforme nós lemos anteriormente. Esse é um entendimento que foi extremamente danoso ao nosso sistema constitucional e permitiu uma profusão, uma criação indiscriminada de contribuições no nosso país. Foi realmente uma decisão que nós devemos lamentar pelos resultados que trouxeram.
Foi quase como uma carta branca à instituição de contribuições sem normativa, sem técnica, sem clareza. Nós podemos notar um grande número de contribuições, é difícil inclusive listar a quantidade existente, quais são as suas características, não há uma regulamentação clara sobre as contribuições. O país exige uma lei complementar que estabeleça normas e essa decisão deveria ser superada por uma outra que exigisse somente a instituição de novas contribuições se houver uma lei complementar que estabeleça seu regime. Vejamos o caso das CIDs que proliferaram sem regra, sem técnica, sem período, sem definição clara de sua estrutura, o que foi extremamente danoso para a segurança jurídica. Portanto, é uma decisão que nós teríamos que superar. Elas estabelecem também normas sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Essas leis complementares também, como nós dissemos, estabelecem as normas sobre o adequado tratamento tributário autocooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e com relação ao tratamento favorecido e diferenciado das micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Vejamos agora em relação às leis ordinárias. As leis ordinárias possuem previsão tanto no texto constitucional, no artigo 150 do texto constitucional, inciso 1, que diz que é competência das leis ordinárias exigir ou aumentar tributo para que tenha a clareza, a consagração da norma tributária, portanto, somente pode existir o aumento ou a instituição de tributo por meio de lei ordinária. O artigo 97 do CTN irá estabelecer que a lei ordinária compete estabelecer a instituição de tributos e sua extinção, a majoração de tributos ou sua redução, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, a cominação de penalidades e as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. Essas são as funções da lei ordinária. Portanto, sumariamente, nós podemos estabelecer que são instituição de tributos, criação de obrigações acessórias, majoração ou redução de tributos e suas alíquotas, cominação de penalidades, exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários e a dispensa ou redução de penalidades. Dito isso, encerramos a análise das leis complementares e das leis ordinárias em nosso ordenamento. Até o próximo encontro.